Hoje é o dia da execução do Edward Wayne Braden. É aí que o Dr. James entra na jogada. Ele chega à prisão no último dia com uma decisão a tomar: atestar a insanidade mental ou condenar o réu à morte. A morte não me assusta, James. Você acredita em possessão demoníaca? Demônios não existem. Que é isso? Antes de você sair daqui hoje, você vai ter cometido 3 assassinatos. Prepare-se para entender muito sobre o mundo espiritual, que está além da nossa visão humana. O filme Nefários é a nossa dica para o seu jejum de Daniel. Me convida para entrar. Me deixa habitar em você. Você devia ter aceitado minha oferta, James. A você que nos acompanha agora através dessa programação, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Eu tenho certeza que você nos acompanha agora e de repente está pensando nesse momento: o que eu faço da minha vida? Tantos problemas, tantas dificuldades, talvez aí o desemprego batendo a porta, mas nós vamos apresentar para você através do programa de hoje um Deus que mudou a história de tantas pessoas que vivenciaram situações como as que você está vivendo agora. Mas esse Deus mudou a história delas e vai mudar a sua história também. À sua disposição está o número da nossa central de atendimento. Se você precisa de orientação, ligue agora, 11 3573 3535. Ou, se preferir, mande uma mensagem de WhatsApp para 11 3573 3500. Estão aí imagens da nossa central e nós temos pessoas que certamente agora, nesse momento, irão lhe ouvir, ler a sua mensagem e responder você. Você está desempregado? Tem alguém na sua casa vivenciando uma situação como essa? Acompanhe essa matéria. Imagina uma fila com 8.600.000 pessoas. É muita gente, não é? Pois é. Este é o número de desempregados no Brasil no primeiro trimestre de 2024, segundo o IBGE. Alguns esperam a primeira oportunidade, outros possuem muita experiência e um currículo impecável, com diversas especializações. Mas mesmo assim, aguardam há meses ou até anos uma vaga no mercado de trabalho. E todos os dias aguardam aquela ligação ou uma resposta no e-mail que nunca chega. Eu tenho 46 anos, estou desempregada já há 5 anos, mais ou menos, né? Sou formada em administração, desde 2019 que eu fiquei desempregada no mês de junho. E aí, a partir daí, entrou a pandemia e eu não consegui mais uma colocação certa no mercado. E passada a pandemia, desde então eu estou tentando, mesmo com a minha formação, está muito difícil conseguir. Não sei se é por conta da minha idade ou algo mais que deve faltar, ou é falta de emprego mesmo. Infelizmente, está muito difícil a colocação no mercado hoje. Pensa no desespero de quem está sem emprego. De onde tirar recursos para quitar as despesas mensais? A cabeça vai a mil. O pior de tudo é se deparar com o acúmulo das contas de água, luz e cartão de crédito. Não ter como sustentar a casa e ainda receber ameaças de despejo. Como manter o equilíbrio mental quando o assunto é o desemprego? Ao ver que as portas estão fechadas, como vencer a ansiedade e a depressão? Há uma forma eficaz de deixar todo o desespero para trás.
existe um lugar onde você encontrará a luz no fim do túnel para brilhar na sua área profissional e ainda terá a direção certa para construir uma carreira de sucesso. Descubra como em nosso programa que começa agora. Se você precisa, nesse momento, de ajuda, de orientação, está aí com a sua cabeça confusa, atormentada por tantos problemas, nós temos à sua disposição o número da central de atendimento. Não fique aí, conjecturando, mas vão me julgar. Nós estamos aqui para lhe ajudar. 11 3573 3535. E se você não quer se identificar, não tem problema. Você pode, inclusive, mandar uma mensagem de WhatsApp para 11 3573 3500 ou acessar pastoronline.com e também mandar a sua mensagem de socorro, pedido de orientação, e certamente alguém irá ajudar você para lhe mostrar que existe sim uma saída para todos os seus problemas. A história que você vai acompanhar agora mostra que Deus abre portas, que Deus abre caminhos, que Deus, quando vai à frente de alguém, muda qualquer situação. Vamos assistir e preste bastante atenção no testemunho desta pessoa. Eu trabalhava numa financeira que ela tinha em torno de 300 lojas no Brasil. Essa financeira ela fechou, eu era gerente nessa empresa há quase 20 anos. E ela fechou da noite para o dia. E aí, quer dizer, eu fiquei sem chão, fiquei desempregada, fiquei 7 meses sem trabalhar. Neste período que eu fiquei desempregada, eu acumulei mais ou menos 100 mil reais de dívida. Então, assim, eu sempre fui correta com as minhas contas, então isso foi me dando desespero, porque eu sempre tive um nome certinho, cumpria com as minhas obrigações, e aí eu entrei em depressão. E eu só queria ficar deitada, não tinha ânimo de nada. Eu não dormia, muito preocupada, e isso assim estava me levando a um ponto que a minha mãe ficou tão preocupada comigo, me vendo nessa situação, me convidou para ir à Igreja Universal. Comecei a ir à igreja, e aí eu 7 meses desempregada. Na primeira semana eu recebi 2 propostas de emprego, sendo que há 7 meses eu desempregada e nada acontecia. E dali para cá comecei a trabalhar, comecei a frequentar a igreja, e aí Deus foi me dando nova direção. Esse espaço de festa, ele é um ambiente que a parte superior dele dá em torno de 200 pessoas, embaixo em torno de 100 a 150 pessoas, completo, com piscina, churrasqueira, pula-pula para as crianças. É um ambiente bastante familiar, que as pessoas fazem tanto para casamentos, aniversários, como também para Dia dos Pais, Dia das Mães, para vários eventos. Quem não quiser ficar na piscina pode ir para a praia, é só atravessar a rua. E quando começou essa pandemia, nós tivemos que parar com as festas e os eventos. E aí, quando chegou no mês de maio, que eu cheguei na igreja, eu estava muito preocupada, porque tudo estava parado. O medo trava muitas pessoas e paralisa a gente. Então, quando chegou no mês de maio, Deus me deu uma nova direção. Surgiu um amigo nosso que nos ofereceu uma parceria, que é aqui ao lado do espaço de festa que nós temos, a montar um surf club, que é um espaço onde vêm as pessoas, guardam seus carros, surfam, tem aula de surf para todas as idades, que está cada vez ampliando mais, surgindo mais membros. Deus foi me dando a direção, Deus foi dando a visão, botando as pessoas certas no meu caminho e foi surgindo novos negócios. O espaço de estacionamento hoje, ele contempla 720 metros quadrados de área em que as pessoas entram. Cada membro tem a sua senha, chega, abre o portão, guarda seu carro, vai fazer suas aulas de surf. Temos uma oficina mecânica que já tem 20 anos. Meu marido só mexe lá com Mercedes, automóveis. Ele é bastante qualificado, porque ele trabalhou na Mercedes por mais de 12 anos também. Então, assim, hoje ele não só atende clientes aqui dentro do estado, mas fora do estado, da Bahia, do Rio, Campos. A gente atende a todas as seguradoras aqui dentro do estado. Então, assim, Deus tem aberto muitos caminhos da gente, tem enviado muitos clientes
E graças a Deus a gente tem prosperado muito. Você que está em casa, você está desempregado, está vivendo a mesma situação que eu passei, está em depressão, preocupado, não sabe como vai ser o seu dia de amanhã, como vai pagar as suas dívidas. Faça como eu, você tomando essa atitude, Deus vai mudar os seus caminhos, Deus vai abrir portas para você, assim como abriu para mim. É por essa razão que todas as segundas-feiras nós clamamos, determinando a queda das muralhas. O que isso representa? O texto bíblico, lá no livro de Josué, afirma que Deus entregou a Josué e aos filhos de Israel a cidade de Jericó, a primeira cidade dentro de Canaã, que era a terra prometida. E Deus falou para Josué, olha, eu entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes. E Deus determinou que Josué desse 13 voltas, juntamente com todo o povo, ao redor daquelas muralhas que pareciam intransponíveis, porque elas viriam a cair. E assim aconteceu. Por isso que nós estamos vivendo esse propósito de 13 segundas-feiras. Nessa próxima segunda será a 8ª volta ao redor da muralha pela fé, o 8º clamor, quando vamos determinar que os problemas que estão afligindo a sua vida financeira venham cair por terra. Não sei o que você, de repente, possa dizer, olha, essa tem sido a muralha da minha vida financeira, mas ela vai cair, esteja certo disso. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, às 7 da manhã, 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, na tarde das grandezas de Deus, 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de poder com o Bispo Jean Paulo e 19h30 o pastor Sérgio Freitas na grande noite do Pacto com Deus. Nós vamos agora a esse intervalo falando sobre as muralhas e logo em seguida também uma história de transformação, onde as muralhas vieram ao chão. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Nome do senhor? Dirceu. Seu Dirceu, vitórias no pacto, quais muralhas que caíram? Pastor, começando lá atrás, um pouco lá atrás, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei desempregado, doente, depressivo, dor de cabeça constante. Eu vivia em total miséria e eu morava de favor com a minha irmã e comia o que meu cunhado botava na mesa. Essa foi a minha situação. Chegando até a igreja, eu ouvi uma palavra, o pastor, por sinal, o senhor falava ali sobre casa própria, e o pastor fez um propósito, e ele pegou um tijolinho e deu para nós, que vivíamos aquela fé naquele mês, e ele disse que aquele seria o primeiro tijolo da nossa casa. Eu cheguei em casa feliz da vida, porque eu tinha vivido aquela fé, eu sabia que Deus ia mudar a minha história. E aí eu comentei na minha casa, e o meu cunhado virou e disse, você vai comprar casa com o quê? Você não tem dinheiro? Você está sonhando. E assim foi a minha vida. E em 96, 98, eu cheguei aqui nessa cidade, e cheguei aqui, eu pagava R$80 de aluguel, 3 meses de aluguel atrasado que eu não tinha como pagar. Eu vendia coisas na rua, então eu tinha que sair, fazer a primeira venda para poder tomar café ou almoçar. Essa era a minha situação. E, por sinal, ali por volta do ano de 2000, eu tinha um sonho de ter uma casa. Então, no ano de 2000 eu me casei, minha esposa tinha uma casa dela, mas o local que a gente estava era muito ruim, que era travessas, então ruas estreitas, não tinha como trabalhar, nós estávamos montando a nossa confecção, e eu estava sonhando em comprar um espaço maior. E aí eu comecei a namorar, e um espaço maior. E graças a Deus, ali nesse período ali, por sinal o Senhor fez um propósito na nossa antiga Mauro Ramos ali, na 184, e eu vivi a fé.
que eu queria esse espaço maior, eu queria esse terreno maior, mas nós não tínhamos condições na época. E por volta de 30 dias depois que eu vivi essa fé, Deus ele deu a condição, nós adquirimos esse espaço maior, onde nós pudemos montar nossa empresa e trabalhar com mais espaço. E resumindo, hoje, os anos se passaram, permaneci no pacto, permaneci na fé, e hoje, graças a Deus, para quem pagava R$80 de aluguel por mês, não tinha nem como pagar. Hoje eu tenho 3 casas alugadas, eu tenho meu espaço de trabalho próprio, enfim, as coisas mudou, né? E além de tudo isso, também paz, presença de Deus, certeza da salvação. É o principal, a paz, a alegria e a certeza. Se Jesus voltar hoje, está pronto e se pode deitar e dormir em paz. Passamos por muitas dificuldades, lutas, porque quando nós temos um sonho de prosperar e montar nossa empresa, nós não podemos esquecer que quanto maior a luta, né, quanto maior a vitória, então nós teremos lutas maiores. Os gigantes se levantaram, mas o Senhor venceu todos eles. Os gigantes levantaram, eu venci todos e graças a Deus hoje nós estamos prosperando e estamos vencendo. Continua? Continuamos. Coisas maiores ainda virão. Deus abençoe mais. Bem forte para Jesus. É essa transformação que Deus deseja fazer na sua vida também. Agora, você tem que firmar um pacto com Deus. Toda segunda-feira nós ungimos a aliança do pacto. E se você não tem aliança, você pode recebê-la nesta próxima segunda-feira gratuitamente. Não deixe de firmar esse pacto com Deus, porque é a garantia de que realmente você terá um final de ano de vitória. O ano está aí, quase terminando. É ou não é verdade? E o que você não conseguiu do início do ano até aqui, pode ter certeza que você alcançará daqui por diante, porque Deus é aquele que cumpre cada uma de suas promessas. E nós também estamos aí vivendo a caminhada da fé desde a última terça-feira, todos os dias, às 22h30, melhor dizendo, de segunda a sexta, às 22h30, você pode participar da oração e também testemunhos que são apresentados. A caminhada da fé rumo à Fogueira Santa do Rio Jordão. Nós vamos acompanhar agora esse intervalo falando sobre esse propósito e eu volto daqui a pouquinho. Ela coloca a mão agora na sua tela e muito em breve ela vai estar sentada aqui, meu Pai, ou nesta cadeira ou em uma cadeira de um dos nossos programas, a cadeira do testemunho de um dos nossos programas, falando que o Senhor é vivo, que o Senhor é real e que o Senhor mostrou com provas infalíveis que o Senhor existe e se manifestou na vida dele. 115 dias se passaram, desde que pessoas que um dia estavam assistindo a este programa tomaram posse desta palavra. E reservado aqui no meio destes testemunhos está um espaço para você. Aqui, E hoje, estas pessoas irão sentar nessa cadeira do testemunho. Histórias que serão reveladas a partir de agora. E você irá se surpreender. E essa fé nós estamos vivendo para aqueles que realmente desejam ter uma nova vida, vencer aquilo que tem sido motivo de vexame, de vergonha para você e também ter uma vida com Deus. Por isso você vai acompanhar nesse momento a história de uma pessoa que através da fé, do se lançar no altar, alcançou uma vida nova. Acompanhe. Seu nome? Gonçalo, bispo. Hoje sim, eu posso falar tudo bem, hoje. Me assustei agora, hein? Como é que era antes? Eu entrei, bispo, eu cheguei aqui também de uma sociedade que eu fiz, e no meio dessa sociedade eu perdi tudo. Quando eu pensei que não, o sócio já tinha ido embora, ficou com a dívida na época de R$220 mil, e nisso aí, quando eu me deparei, eu já estava morando na rua. Foi para a rua? Fui para a rua, porque... Perdeu tudo? Perdi tudo. A própria família, na época que estava comigo, eu também foi embora. Que ninguém quer estar do lado do fracassado. Quando você tem tudo em sua volta neste mundo aí, você está se cheio de amigo. O que você tem mais é amigo. Quando você tem tudo. Quando você passa a não ter nada, ninguém está aos seus pés. Some todo mundo. E você fica sozinho.
Foi isso que eu me encontrei. Quando eu me deparei, já estava na onda debaixo do viaduto. Ali veio o desespero em cima de mim. Tive vontade de dar cabo na minha vida. Por 4 vezes tentei suicídio, por 4 vezes em cima do viaduto. Que para mim já não tinha mais solução para nada. O que me via na minha mente era se mata, se mata, se mata. Um dia que me dei conta mesmo, nessa sociedade, bicho, me sobrou alguns pares de sapato, algumas roupas. E foi, não é bem nessa época de frio mesmo, gelado. E eu saí mesmo para decidido dar cabo da minha vida. E quando eu pensei que não, estava, entrei por essa porta. Sujo, fedido. E debaixo daquele viaduto passou uma senhora com um cachorro debaixo do braço. Eu desejei ardentemente ser aquele cachorro. Já viu um ser humano pensar de ser um cachorro? Porque aquele cachorro tinha mais zelo, mais cuidado do que eu mesmo. Que tudo que passava na minha mente era dar cabo da minha vida. Você pensou que ela era o fim? Era o fim, era o fim. Mas só que eu saí decidido, hoje eu dou cabo na minha vida. E quando eu pensei que não, como eu não sei, bicho, estava na casa de Deus. Foi Deus que te trouxe. O que é que mudou e como é que está a sua vida hoje? Quando eu cheguei aqui, o homem de Deus falou, a sua vida vai mudar. Venha para o altar de Deus, que aqui a sua vida vai mudar. E aquela palavra entrou dentro de mim. E eu vim aqui justamente pedir ajuda ao homem de Deus. Ele falou, rapaz, você tem fé? Eu disse, tenho fé. Vai gerar seu sacrifício. Foi assim que ele falou. Justamente, bicho, eu lembro como hoje, numa fogueira santa de Israel. Eu não sabia o que era isso. Fogueira santa, fogueira. Eu não sabia o que era isso. Não sabia de nada. E eu fui para a rua. Vendi todas as minhas roupas que eu tinha, no saco que eu andava com ele, minhas roupas. Vendi uns pares de sapato que eu tinha. Fui gerar meu sacrifício. E ali, bicho, eu lembro como hoje, quando eu subi no altar de Deus, sempre o homem de Deus falava, venha para o altar. O que você quer na sua vida vai estar no altar de Deus. Eu subi no altar com o meu sacrifício, com a minha vida, entreguei na mão de Jesus, na mão de Deus. E ali, quando eu subi no altar, uma situação. Quando eu desci do altar, desci em outra situação. Era a mesma coisa, você está no quarto escuro, e você sai daquele quarto escuro e para uma luz. Foi a mesma situação. A minha mente começou a abrir. Meus pensamentos começaram a deletar, a pensar em coisas boas. Aquela vontade que eu tinha ardente de dar cabo na minha própria vida, sumiu. Já não tinha mais, eu tinha prazer. Começou a ter prazer de eu viver, bicho. Sabe, quando eu já vi o mundo com outros olhos, já vi as pessoas com outros olhos, que eu estava amargurado. Eu não podia ver gente na minha frente. Eu tinha ódio das pessoas. Eu pensava que Deus não existia mais. Sabe aquela pessoa desiludida? Eu não tinha mais prazer para nada. Prazer nenhum da minha vida, eu não tinha prazer de viver de nada. Só que depois que eu fiz um pacto, uma aliança com Deus, num altar de Deus, a minha vida mudou. 100% minha vida mudou. Hoje eu tenho um prazer de viver, bicho. Como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje está transformada. Hoje, o homem que vivia debaixo do viaduto, tenho 3 empresas. Tenho 3 empresas, minha vida é abençoada hoje. Hoje o homem que vivia debaixo do viaduto, hoje o homem fabrica casa. Eu tenho construtora hoje, bicho. Eu dou emprego. Hoje, eu não tenho estudo não, viu? O meu estudo é o altar, tá? Fique bem sabido disso. O meu estudo é o altar e o Espírito de Deus. Eu não tenho diploma, não, bicho. Eu só falo uma coisa, nós vem, está tudo certo. Mas vence. Mas venço. E outra, tem advogado que trabalha para mim. Ele pede instrução para mim. Um advogado pede instrução para mim. O que é? Você entendeu, não? Como é que eu vou fazer, seu Gonçalo? Como é que eu faço? Eu disse, faz assim, está tudo certo, acabou. O errado está tudo certo. Por quê? Eu tenho uma aliança com Deus, eu fiz um pacto com Deus. Quando eu descobri, eu agradeço tanto a meu Deus, a Jesus, todo o instante da minha vida. Ainda hoje eu estava comentando com a minha esposa lá na minha sala. Disse, eu vou subir lá para dar o meu testemunho hoje, mais uma vez, para glorificar o nome de Jesus, porque eu devo tanto a Deus. Essa porta está aberta, bicho. Senão eu estava morto hoje. Morto, literalmente. E para finalizar, a minha vida hoje é uma bênção. Sou um empresário bem-sucedido. Tenho vontade de viver. Tenho meus carros, tenho minha empresa.
tenho tudo. Hoje, tudo que eu quero. Uma coisa que um dia eu pensei assim, meu Deus, eu tenho uma vontade tão grande de andar de avião. Hoje, bicho, eu não sei nem mais. Em 40 dias, em 30 dias, eu estou andando de avião, subindo e descendo no ar. Direto e reto. As aeromoças, os pessoal do aeroporto, esse homem outra vez aqui não para não. Você entendeu? É muito forte, é muito grandioso isso aí, bicho, é muito bom. Deus abençoe. Por isso, amigo, amiga, venha a uma Universal para que você possa saber mais a respeito dessa grande campanha de fé. Aqui na Catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310, nós convidamos você a estar conosco e, é claro, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, você que nos acompanha nesse momento e deseja, de fato, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. O que é preciso? Resgatar o que é sagrado. Saber que Deus está no topo, está acima de todas as coisas, mas que existem também, nesta vida, coisas que Deus instituiu como santas, como sagradas, dentre elas a família. Por isso, nesse mês do sagrado, além de estarmos abençoando a todos os segundos, aqueles que elegeram Deus como primeiro em sua vida, também resgatando o que é fundamental para que você possa caminhar com Deus, tá certo? Procure, desde já, uma igreja universal. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Você sabe o que é algo sagrado? Tudo que é sagrado possui características de alto respeito e consideração, e é muito bem tratado por quem tem consciência disso. A exemplo da família, o casamento e principalmente Deus. Mas atualmente o que temos visto é cada vez mais o desprezo por aquilo que deveria ser tratado com santidade. E como resultado desse desprezo, vemos na sociedade a imagem da desordem e sofrimento. Quando se perde a consciência do sagrado, se perde também a proximidade com Deus. Mas aqueles que tratam a Deus com honra e reverência são honrados por Ele, mostrando com uma vida plena o resultado de considerá-lo acima de tudo. Em novembro, o mês do sagrado. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Ou em uma Universal mais próxima de você. Encontre o templo mais próximo acessando o nosso localizador, universal.org/localizar.